Fala galera, vamos fazer a correção das questões de biologia da prova do Enem 2019. Começando então com essa primeira aqui. O efeito emagrecedor desse composto está relacionado. Que composto é esse? Vamos olhar aqui o testículo, olha só. Então, o 2,4, sei lá o que, é conhecido como um desacoplador da cadeia de elétrons da mitocôndria. Pera tudo então. Lembrando que a respiração aeróbia tem 3 fases: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Essa última ocorre numa região da organela chamada de cristas mitocondriais. Então vamos desenhar uma mitocôndria aqui, ó, membrana externa, membrana interna, que é cheia de dobras, e essas dobras é que são as cristas mitocondriais. E para a gente entender melhor essa questão, a gente vai ter que dar um zoom mesmo. Então olha só, eu vou até trocar de cor aqui a minha canetinha, só um pouquinho, tá? Deixa eu completar aqui a minha mitocôndria, que eu acabei apagando ela demais, me perdoem os detalhes técnicos. Pronto, quadradinho. Vamos dar um zoom aqui pra gente conseguir entender melhor esse lance aí da cadeia respiratória. Beleza, então vamos lá. Vou desenhar aqui uma crista mitocondrial. Então olha só, aqui tá a membrana externa da mitocôndria. Aqui está a membrana interna com uma crista mitocondrial. E eu deixei um espacinho ali, por quê? Porque essa crista mitocondrial, pessoal, ela tem proteínas. Aqui tem uma proteína, aqui tem uma proteína, aqui tem outra proteína. E aí um vocabulário que a questão utiliza, e aqui vai ter mais uma proteína. Pronto, vou até pintar essa daqui, já que eu não deixei um espacinho aqui para ela. E é muito importante a gente se achar onde é que a gente está na mitocôndria. Então vamos escrever, ó, esse lugar aqui é a matriz mitocondrial e aqui nós estamos no espaço intermembranas, que é o espaço que fica entre a membrana interna e a membrana externa da nossa queridíssima mitocôndria. Então é nessa etapa aí que acontece o problema. E essa etapa, galera, é a etapa que produz a maior quantidade de ATP no processo de respiração aeróbia como um todo. Agora vamos ver o que acontece nesse negócio. Ah, é perigoso, é letal, medicamento. Agora, na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembranas, que é esse aqui, prótons provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Então vamos explicar essa parada aqui para a gente entender. Ao longo de toda a respiração celular, hidrogênios que um dia foram da glicose são dela retirados e colocados em uma molécula, deixa eu só apagar aqui um pouquinho do meu negócio do zoom, em uma molécula chamada NAD. E quando o tal do famoso, né, NAD pega esses hidrogênios, ele vira o não, o preto não vai ficar legal de vocês verem, né? Ele vira o NADH. E esse H aí um dia veio da glicose. Aí o que acontece? No processo de cadeia respiratória, esse NADH, ele é transformado, olha só a flechinha, peraí, vermelhinho, pintinho, pronto, em NAD. E o que acontece com esse hidrogênio? O hidrogênio, ele tem 1 como número atômico, então ele tem um próton e um elétron, porque o número atômico dele é 1. Aí o que acontece? Os prótons, que é a parte positiva do hidrogênio, eles são enviados aqui para o espaço intermembranas. Enquanto que os elétrons, deixa eu fazer os elétrons aqui, eles dão um salto, um dia foram do hidrogênio, eles dão vários saltos ao longo dessas proteínas, e a energia decorrente dos saltos desses elétrons vai fazendo com que ainda mais hidrogênios vão da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. E quando esses hidrogênios saem do espaço através de uma outra proteína que se chama de ATP sintase, quando esses hidrogênios saem, a ATP sintase, como o próprio nome já está falando, usa a energia do fluxo de hidrogênios
para fabricar ATP. Eu sei que para quem não entendeu nunca isso direito numa aula, ou quem nunca teve isso numa aula, é difícil de entender o que eu estou explicando, mas ao mesmo tempo, se não tiver entendido isso na aula, fica impossível de entender essa questão. Então, por que eu foquei nesse ponto e até aprofundei um pouquinho aqui na explicação? Porque ele fala o seguinte, ó, na mitocôndria essa substância captura no espaço entre membranas, ou seja, quando esses hidrogênios estão aqui, os H+ provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, que são essas amarelas aqui, retornando à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não vão passar pela ATP sintase, que é responsável por produzir ATP. E se eles não passarem pela ATP sintase, que é essa proteína de transporte enzimático da membrana interna, o aluno tinha que se dar conta sozinho que essa proteína do transporte é a ATP sintase. Tinha que se dar conta disso aí, olha que loucura. Não vai produzir ATP. Por isso que vai ter uma redução na produção de ATP. Não vai ter nada a ver com glicólise, com acetil-CoA, com Krebs, que se refere a outras etapas. E não é uma obstrução da cadeia respiratória. Essa obstrução seria impedir que os elétrons pulassem. Não, impede que os H+ saiam pela ATP sintase e fabriquem ATP. Questão mais difícil desse Enem, logo essa primeira que nós estamos corrigindo. Beleza, vamos para essa segunda aqui, 300 mil vezes mais acessível. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá. Então o que uma vacina faz mesmo? Ela impede que a gente geralmente desenvolva sintomas, porque ela ensina o nosso corpo a produzir anticorpos contra o micróbio ou patógeno que nos causa alguma doença, ao nos expor às substâncias dele, ou seja, nos expor a antígenos dele. Portanto, a ideia da vacina, a letra E, ó, é eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas, porque quando a gente se vacinou, a gente aprendeu a fazer uma resposta, a gente aprendeu a fabricar defesas contra o esquistossomo, e quando ele entrar na gente de verdade, a gente vai se defender dele pela segunda vez, e a segunda vez a resposta secundária é muito mais rápida que a primária, e aí geralmente não dá tempo do micróbio, do patógeno, se multiplicar até um número que comece a nos causar sintomas. Esse é o efeito esperado de uma vacina. Agora vamos para a terceira. Ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano estrôncio 90 se acumulará? E o que ele fala aqui, ó, é que o estrôncio 90 pode se acumular nos organismos vivos em razão de sua semelhança química, pode participar do equilíbrio capaz de substituir o cálcio. Logo, se ele substitui o cálcio em humanos, ele vai se acumular num tecido que tem muito cálcio, que só pode ser o tecido ósseo, que armazena esse mineral, que é responsável pela rigidez desse tecido. Vindo para essa quarta aqui agora. Essa ladroagem está associada. Aí ele te conta que as cutias, que são pequenos roedores, elas não comem todas as sementes que elas pegam, muitas elas enterram. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria das suas sementes enterradas para as épocas mais secas. Cientistas descobriram que as cutias roubam sementes enterradas de outra, e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma espécie possa ser enterrada dezenas de vezes. Então, se elas estão roubando as sementes umas das outras, elas estão competindo pelas sementes, né, galera? Por isso que tem que ser letra D. E só um detalhe, sinfilia é o nome de uma relação ecológica chamada esclavagismo, que se desenvolve entre pulgões e formigas que os escravizam. Portanto, não tem nada a ver com essa ladroagem, às vezes o pessoal acha que pode ser. Vamos agora para a quinta. Esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois. E o resíduo é o resíduo do café. E esse resíduo ele tem 6,5% de pectina, que é um polissacarídeo, 25% de açúcares fermentáveis e alcaloides, compostos aminados. E aminado é um composto rico em nitrogênio. Então é isso aí que está sendo devolvido, compostos aminados ricos em nitrogênio e carboidratos. Então esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois possibilita a reciclagem do carbono e do nitrogênio. Sim, porque no solo esses compostos vão ser decompostos e aí os produtos dele podem ser reutilizados pelas plantas, tá? Se não tivesse essa decomposição, ficariam parados lá nesses resíduos sem poder ser
reaproveitados. Por isso, letra A é a mais adequada. Não tem alumínio nesse negócio, não vai melhorar a compactação, até porque compactação nunca é bom, então não é uma melhora. Não vai modificar o pH colocar esse negócio e não vai inibir espécies vegetais colocar esse negócio também. Sexta, nesse sistema de produção de alimentos vegetais, o controle de insetos, ou seja, os insetos pragas que podem comer as plantas da lavoura, se dá por meio de. Então, um alimento orgânico é aquele, segundo o texto, que é isento de agrotóxicos, e agrotóxicos são substâncias que tu joga justamente para matar essas pragas, bem como é produzido em técnicas planejadas e controladas e não sei o que. Então, nesse sistema de produção de alimentos, o controle de insetos não vai ser por agrotóxicos, porque tem que ser isento de agrotóxicos. Logo, vai ser como? Através de prática de adubação verde. Isso aí, galera, é para fertilizar sem uso de fertilizantes sintéticos, que é o uso das leguminosas, que enriquecem o solo com nitrogênio, mas não tem a ver com matar os insetos. Emprego de compostagem é uma prática que vai reaproveitar resíduos orgânicos, mas não matar insetos. Controlar a irrigação do solo vai ajudar a economizar água, mas não matar insetos. Utilizar predadores naturais dos insetos vai matá-los. Técnica conhecida, muito cobrada no Enem, como controle biológico. E usar sementes inoculadas com Rhizobium seria adubar verde também, porque Rhizobium é aquela bactéria que dá nas raízes das leguminosas e ajuda a enriquecer o solo com nitrogênio. Vamos para a próxima então. Olha só. Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? E isso é o quê? É a lei da distribuição independente do Mendel. E aí vai lembrar o seguinte: quando eu estou analisando a herança de dois genes, Azão, Azinho e Bezão, Bezinho, o que eu tenho que cuidar? Vou desenhar duas células aqui e as duas vão ser Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, mas de jeitos diferentes. Essa daqui, ó, é o seguinte: tem um par de cromossomos e nesse par de cromossomos aqui está o alelo Azão, aqui está o alelo Azinho e aqui tem um outro par de cromossomos e aqui está o alelo Bezão e aqui está o alelo Bezinho. Então, os dois pares de alelos estão em diferentes pares de homólogos. Isso aqui é vou até escrever. Isso aqui é segregação independente. Quando é assim, vale as duas leis vale a segunda lei de Mendel. Agora, quando eu estou analisando a herança de dois genes e acontece desses dois genes estarem no mesmo par de homólogos, tipo nesse par de homólogos que eu desenhei está o Azão e o Azinho, e lá no mesmo par de homólogos, só que mais para baixo vai estar o Bezão e o Bezinho, aí a segunda lei de Mendel não vale, porque daí é um caso de genes ligados, ok? Portanto, hoje sabe-se que a lei da distribuição independente dos fatores hereditários na formação dos gametas nem sempre é verdade, porque os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. É uma outra maneira de falar em genes ligados. Próxima! Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais. E a infecção viral que ele está falando refere-se à família Retroviridae, que em humanos causa AIDS. E os retrovírus têm essa característica porque eles são vírus de RNA que, ao infectarem as nossas células, esse vírus tem também uma famosa enzima, vou escrever o nome dela aqui, transcriptase reversa. E quando esse negócio entra na gente, o vírus com a transcriptase reversa, essa enzima vai fazer o que ela está prometendo que vai fazer, a transcrição ao contrário. A partir de uma fita de RNA viral, ela vai fabricar um DNA viral dupla fita. Isso aqui é para ser a minha dupla fita de DNA. Então, por que eu estou colocando isso daqui? Só para a gente ter essa noção aí. E também pelo seguinte, só deixa eu fazer uma coisa aqui, que eu acho que o meu celular estava fora do silencioso. Pronto, perdão. Então, olha só. Como é que eu vou contribuir para tratar infecções virais causadas por esse vírus? Então, melhorar os métodos de controle dos vetores desse vírus é impedir que tu transmita o vírus, porque o vetor é quem transmite a doença. Tratar é aliviar sintomas. Tratar e aliviar sintomas.
fabricar soros mutagênicos para o combate desse vírus? Olha, até ajudaria a tratar, mas geralmente para vírus, soros muito menos mutagênicos não são o que mais costumeiramente é empregado. Investir na indústria de equipamentos de proteção viral seria para prevenir e não tratar sintomas. Prevenir é evitar que tu pegue, ou evitar que tu pelo menos tenha sintomas. Produção de vacinas que evitam a infecção em células hospedeiras é a mesma coisa. Isso aí não é tratar, isso aí é impedir que tu tenha sintomas. E desenvolvimento de antirretrovirais que dificultem a reprodução desse vírus. Ah, daí vai tratar, entendeu? E aí se o vírus reproduzir menos em ti, tu vai ter menos sintomas. Letra E. Geralmente os antirretrovirais, eles inibem a transcriptase reversa. 9. Qual ação minimiza a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos? Então você tem que ler o texto e descobrir que contaminantes são esses para ver como eu posso diminuir a presença deles lá na água, no rio, no lago, etc. Então vamos lá. Então algumas toneladas de medicamentos, esses são os contaminantes, para uso humano e veterinário são produzidos por anos. E aí ele fala ali, fármacos, forma inalterada, persistem no meio ambiente, antibióticos, hormônios, anestésico anti-inflamatório, entre outros. E aí como faz, não é? Para esse negócio não ficar infectando o meio ambiente. Então, usar esterco como fertilizante na agricultura é ótimo, mas não serve para descontaminar ambientes com medicamentos. Ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana é ótimo, mas não vai ajudar a diminuir a quantidade de contaminantes na água do rio, na água do lago. Descarte de medicamentos fora do prazo de validade nos lixões vai continuar contaminando o ambiente com esses medicamentos, não vai adiantar. Desenvolvimento de novos processos na estação de tratamento de efluentes, que essa estação de tratamento de esgoto, é a chave. É desenvolver um processo que vai transformar esses medicamentos numa coisa que é menos tóxica para o meio ambiente. E isso resolveria o problema. E reuso de lodos provenientes da estação de tratamento de esgoto na agricultura é uma ótima reutilização para uma nova fonte de fertilizantes, mas não para destruir os medicamentos que são jogados na natureza. 10ª. Essa tem um problema conceitual, na verdade ela teria que ser anulada. Esse comportamento das artêmias é chamado de... E o que ele está falando aqui? Ó? Que a artêmia, que é um crustáceo, ela faz o seguinte: os ovos são colocados na garrafa com água salgada e sob condições de ótimas temperatura, luz e oxigênio, eles eclodem, liberando as larvas, que também são conhecidas como náuplios. Para recolher os náuplios, coloca-se uma lâmpada branca fluorescente na boca e esses começam a subir até em direção ao gargalo. Ou seja, a larva, vou fazer isso aqui como se fosse uma larva, tá? Ela nada até o ponto que tem mais luz. Quando um ser vivo se desloca de um lugar para outro, a gente chama esse negócio de um tactismo. Como está indo em direção à luz, deveria ser um fototactismo a resposta. Mas não tem essa resposta aí, né? Mas a única alternativa que tem luz na parada, e luz é foto, é o fototropismo positivo, que é quando uma planta cresce em direção à luz e não se desloca em direção à luz, entende a diferença? Mas a menos ruim é essa, então só resta para o aluno colocar essa daí, tá bem? 10ª. O dispositivo criado promoverá diretamente a... Então o Kidney Project é um projeto que quer desenvolver um rim biônico. E é isso que a gente precisa saber. Porque o que o rim biônico faz é o que um rim normal vai fazer. É ou não é? Então o que o rim faz? Ele remove ureia do sangue para mandar para a urina. É uma coisa que o rim faz, inclusive é a resposta. Mas o rim não excreta lipídios. Os lipídios, para quem não sabe, são excretados junto com as fezes. Ele não sintetiza vasopressina, que é o ADH, que é sintetizado aqui no hipotálamo e liberado no sangue pela neurohipófise. O rim não transforma amônia em ureia, quem faz isso é o fígado, e ele não fabrica aldosterona, um hormônio fabricado pelas glândulas suprarrenais. Próxima questão, 12ª, uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionado ao transporte de... Então vamos ver que doping foi esse, com o hormônio
eritropoetina. E o que ele está falando aqui é que ele é secretado pelos rins, esse hormônio, e ele influencia a maturação dos eritrócitos. E para quem não sabe, eritrócito é o outro nome que a gente dá para os glóbulos vermelhos, também conhecidos por hemácias. Logo, se ele ajuda as hemácias, a função por elas exercida vai ser maximizada com o uso desse hormônio como doping. E como a função das hemácias é o transporte de oxigênio, sobrou para essa ser a resposta. Agora olha essa outra questãozinha aqui, ó. O sal foi absorvido pelas batatas por. E aí ele te dá um exemplo muito conhecido de uma cozinheira que colocou mais sal no feijão do que gostaria, e para o feijão não ficar salgado demais, ela acrescenta batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, ou seja, imagina lá a panela cheia de água, e aí a pessoa foi lá e colocou as batatas que não estavam salgadas, e ao final do processo elas ficaram salgadas. E se elas ficaram salgadas é porque evidentemente entrou sal nelas, até porque o feijão estava muito salgado também. E aí o sal, ao entrar na batata, saiu do caldo, e se saiu do caldo, o caldo ficou menos salgado, que era o objetivo da pessoa que havia salgado demais o seu feijão. E como é que o sal entrou na batata? Sal entra nas células, galera, por difusão. Osmose é transporte de água e a citose são transportes de vesícula que geralmente vão transportar partículas muito maiores. O transporte ocorreu a favor do gradiente, porque no início tinha mais sal no caldo do feijão do que nas batatas que estavam cruas e sem tempero. Por isso, letra E. 14ª questãozinha dessa prova muito fofa. Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? E o enunciado te dá altas dicas sobre que características esses fosfolipídios precisam ter para terem mais essa característica. A fluidez da membrana é caracterizada pela capacidade de movimentos das moléculas, ou seja, quanto mais fluido, mais movimentos. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura, e aí quanto mais quente, mais vão se mexer as moléculas, e quanto mais frio, menos, ou alterando a composição lipídica da membrana, que é o tema dessa questão. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das cadeias hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representado na figura, influenciam significativamente a fluidez. Então, ele falou que o tamanho e a insaturação vai influenciar, mas ele não falou como exatamente o tamanho e essa presença de insaturações influencia. Ele só fala o seguinte: isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez. E aí o que tu precisa chegar sabendo nessa questão? Quanto menos insaturações, mais retinhas vão estar as caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios. E quanto mais retinhas elas estiverem, mais próximas elas ficam, como aqui no 1. Já no 2, todos os fosfolipídios têm insaturações, e aí eles ficam mais distantes uns dos outros, e quanto maior essa distância, mais eles conseguem se mexer, e quanto mais eles conseguem se mexer, mais fluido fica o negócio. Portanto, dos 5 apresentados, o único em que todos os fosfolipídios têm insaturação é o número 2. Por isso essa é a resposta. E só para não deixar batido quanto ao tamanho, quanto maior for o tamanho do fosfolipídio, mais compridas forem essas caudas hidrocarbônicas, mais interações elas vão fazer, e quanto mais interações, menor será a fluidez. Então os curtinhos e com insaturações são os que vão ser mais fluidos, letra B. 15ª, na recuperação de uma área desmatada deveriam ser reintroduzidas primeiramente espécies que adotam qual
estratégia. E galera, sempre que a gente vai reflorestar um lugar que está com um solo nu descoberto, a gente tem que usar uma planta que tape esse solo o mais rápido possível. E essa tem que ser uma planta que cresce rápido, reproduz rápido, faz tudo rápido. Plantas que lá na sucessão ecológica têm características de pioneiras. E evidentemente, quando a gente olha habitat mais instável e imprevisível, potencial biótico muito elevado, o que é isso? Ela consegue aumentar sua população muito rápido, duração de vida curta e com reprodução rápida, descendentes muitos e com tamanho corporal pequeno, tamanho populacional variável. Isso aqui é planta de estágios iniciais, planta pioneira. Já as clímax são adaptadas a lugares mais estáveis e previsíveis, elas crescem, elas aumentam sua população mais lentamente, aí se elas aumentam a população lentamente, pô, elas vão demorar para tapar o solo da área que está descoberta. Se elas têm uma duração de vida longa, com reprodução tardia, elas vão demorar para fazer filhos que também vão ajudar a cobrir esse solo que tem que ser coberto rapidamente. Então, a estratégia 1 é a mais indicada, todas as afirmativas que falam que é 2, a gente já elimina. Agora vamos entender a justificativa, não basta dizer a melhor estratégia, tem que dizer por que ela é a melhor estratégia. Pois essas espécies produzem descendentes pequenos, o que diminui a competição com outras espécies. Não faz sentido, o fato de ser pequeno quer dizer que não vai competir tanto? Pô, mas se tiver muitos pequenos vai competir bastante. Agora, estratégia 1, pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, ou seja, elas têm um potencial de aumentar suas populações muito rápido, o que facilita a rápida recolonização da área desmatada, tapando o solo, o que vai proteger ele da erosão, que é o que precisa num projeto de reflorestamento. Por isso, letra C é a mais adequada. E aí, para fechar, essa 16ª. A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre, galera, é quando surge a dupla pólen mais tubo polínico, e isso surgiu nas gimnospermas, porque daí o pólen leva a célula que vai virar o gameta masculino da flor masculina até a flor feminina, ou da pinha masculina até a pinha feminina, e quando esse pólen chega na parte feminina, aí cresce o tubo polínico levando os gametas masculinos até o gameta feminino. Então, como isso tem pólen e tubo polínico tem nas gimno e nas angiospermas, essa característica tem que ter surgido aqui no número 3. Portanto, C é a resposta. Tá bem, galera? Então, essa aí foi a nossa correção da prova do Enem do ano de 2019.